Oi, pessoal do terceiro ano. Nós vamos agora fazer uma aula comentando algumas questões da lista de atividades que eu passei para vocês. Quem estava na aula no último dia, antes da gente iniciar o período de isolamento social, recebeu impressa uma lista de exercício, com alguns exercícios para vocês me entregarem ali no final desse momento de isolamento social. Quem não estava, esses exercícios eles estão postados via SAS Conecta, já tem aí uma semana e meia, 2 semanas. Então, se você ainda não fez, eu recomendo que primeiro você faça. E se você já fez esses exercícios, eu quero comentar algumas questões com vocês aqui. Então, em anexo a esse vídeo, você vai ter o gabarito com todas as respostas dessas questões e vai ter também o gabarito do seu livro de sociologia para que você vá conferindo à medida em que você vai fazendo as atividades, certo? Então vamos lá, separei algumas questões aqui, a lista de vocês estava bem fácil, mas eu separei algumas questões aqui que eu sei que são aquelas mais complicadinhas pra gente fazer juntos. E se tiver alguma questão que não tá aqui, você quer que a gente faz, você quer que a gente corrige, manda mensagem via SAS Conecta que eu ajudo vocês. Questão número 4 foi questão do vestibular da Estadual de Londrina de 2015. Emily Durkheim considera o fato social um objeto de estudo da sociologia e propõe regras para explicá-lo. Duas dessas regras são formuladas da seguinte maneira. Primeiro, a causa determinante de um fato social deve ser buscada entre os fatos sociais anteriores e não entre os estados de consciência individual. 2. A função de um fato social deve ser sempre buscada na relação que mantém com algum fim social. Com base nas regras 1 e 2 e nos conhecimentos sobre o fato social, explique como se dá a relação entre indivíduos e sociedades para Durkheim e exemplifique. Eu escolhi essa questão porque ela vai pedir para que vocês tenham um conhecimento específico e a gente não chegou a trabalhar ele de maneira muito intensa em sala de aula, então eu sei que isso gerou problemas, pode ter gerado problemas para vocês. De maneira muito intensa, viu? Mas trabalhamos. Durkheim, ele acredita que os fatos sociais eles exercem coerção, são fatores coercitivos que independem do ser humano. Então, existem algumas atitudes que os seres humanos tomam que podem sim ser graças a essa coercitividade exercida dos fatos sociais sobre as pessoas. E um exemplo disso é o suicídio, que possui várias causas e várias motivações diferentes, ok? Um, Questão número 7 foi da Federal do Paraná. Normalmente, quando se fala de socialização, se pensa no processo de interiorização de normas e de comportamentos sociais pela criança. Durkheim afirma que a socialização primária da criança, que ocorre nos primeiros anos de vida, é de responsabilidade da família, e a socialização secundária se faz em instituições como igreja e escola. Então, ele citou aqui algumas instituições: a família, depois a igreja e a escola. Considerando que vivemos no século XXI, que outras instituições participam hoje da socialização da criança? Cite e explique. Gente, essa até se você não soubesse o que é sociologia, eu acredito que você consegue aí pensar comigo. O que exerce algum tipo de influência sobre a vida de uma criança que vive no século XXI e que é capaz de fazer com que essa criança se socialize? A gente pode citar redes sociais, internet, noticiários, enfim, uma série de coisas e pode focar especialmente na tecnologia, certinho? Então é isso que eu queria que vocês desenvolvessem aqui. A questão 10 é uma questão da UFO, mas uma questão bem antiga. O respeito à diversidade cultural tornou-se consenso entre os cientistas sociais a partir dos estudos realizados em diferentes sociedades. Posteriormente, tal atitude foi incorporada como um princípio por órgãos internacionais como a ONU. Porém, os mesmos pesquisadores concluíram também que o respeito à diferença cultural não é a forma comum de os indivíduos atuarem no cotidiano. O etnocentrismo e o racismo são atitudes recorrentes em muitas sociedades. A.
Qual a diferença conceitual entre racismo e etnocentrismo? Racismo tem a ver com eu tentar classificar de acordo com a raça as pessoas. E etnocentrismo tem a ver com eu considerar uma determinada cultura como superior às outras. Então, racismo tem a ver com raça e etnocentrismo tem a ver com cultura. Por que os cientistas sociais e órgãos internacionais entendem que tais práticas são inaceitáveis? E essa é uma questão que você consegue, inclusive, fazer ela de acordo com aquilo que você acha, né? Apesar dela estar aqui perguntando sobre cientistas sociais e órgãos internacionais, aí pra você pensar no texto que a gente acabou de ler, eu gostaria, inclusive, que você pensasse por você, né? Por que que o racismo e o etnocentrismo são práticas inaceitáveis hoje? Então pensa aí, bola uma resposta até mesmo de acordo com aquilo que você acredita que seja importante, tá bom? Outra questão, 11. Leia o texto abaixo. O que configura um linchamento? É uma forma de punição coletiva contra alguém que desenvolveu uma forma de comportamento antissocial. O antissocial varia de momento para momento e de grupo para grupo. Na França, ter traído a pátria era um motivo para linchar. No caso da Itália, aconteceu o mesmo. No Brasil, é o fato de não termos justiça, pelo menos na percepção das pessoas comuns. A partir da abordagem sociológica de Durkheim, responda: os linchamentos podem ser considerados um fato social? Explique e justifique. Sim, na medida em que eles se enquadram dentro daquelas três características do fato social. Ele deve ser coercitivo, exterior e geral. Se o linchamento é coercitivo, ou seja, exerce coerção, exterior, ou seja, não depende de uma pessoa só, e geral, feito por todo mundo, ele é um fato social. 15. Uma criança nasceu no Iraque, filha de pais muçulmanos. No entanto, seus pais morreram por conta da guerra e ela, com 8 meses de idade, foi levada aos Estados Unidos e ali foi adotada. Essa criança, quando crescer, terá gostos e comportamentos mais parecidos com os de uma criança iraquiana ou americana. Justifique. O que você acha? O que vai pesar mais na vida dela? O fato dela ter pais muçulmanos e ter nascido no Iraque ou o fato dela ter sido criada nos Estados Unidos? Sim, o fato dela ter sido criada nos Estados Unidos. Então, essa criança terá gosto de uma criança americana porque ela foi socializada, ela foi inserida desde muito novinha na sociedade americana. Essa lembra, então, aquela questão que falava sobre as instituições que são capazes de ajudar na socialização. A gente falou sobre família, igreja e Estado como instituições e a família como instituição primária. E essa questão que você podia seguir a mesma linha de raciocínio, né? Nesse caso, a criança iria ter os hábitos que foram aprendidos por ela na sua família americana e, enfim, em toda a sociedade ali americana. Meninos, Deus abençoe a sua vida. Se tem alguma questão que você quer que a gente resolva, você quer que eu resolva, fala pra gente poder comentar juntos, tá bom? Mantenha o seu juízo, tenha uma semana tranquila e abençoada em nome de Jesus.